aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o conceito de etiqueta digital. Então, dentro do livro do Cooper, né, tipo, a gente fala, né, que a parte da etiqueta digital envolve a parte da divisão do trabalho da era digital. Que dentro dessas características, dentro do livro, ele fala que o livro do Cooper, ele fala que um princípio de design com relação a isso é que o computador trabalha e a pessoa pensa, né? No qual isso envolve a parte de uma questão de parcerias, né? Porque normalmente quando a gente está desenvolvendo ou fazendo, manipulando algo relacionado a uma atividade, né, da era digital, envolve o trabalho tanto do computador quanto da pessoa, né? E isso, né, dentro dessas características, envolve a parte de visões, né? Tipo, no qual envolvem conceitos relacionados à parte de pensamento, a parte de identificações, padrões, né? E a capacidade complexa, né, com relação à parte criativa, né? Das pessoas interagirem, né, dessa maneira com uma máquina, com um computador ou um software em si, e as pessoas agirem, né, sobre essas aplicações, né? Então, no qual existe essa parceria entre os dois lados, né? Então, dentro das características da parte de etiqueta digital, a etiqueta digital, né, envolve a parte de conceitos com relação ao ser humano, que no qual o ser humano é dotado de instintos, né, que lhe dizem de como agir diante dos outros seres conscientes, né, na maneira de ações, né, que envolvem a parte de ser carinhoso, ser cuidadoso, a parte de expressões, né, que envolvem preocupação, né, são essas características fisiológicas das pessoas, né. Então, dentro dessas características, um objetivo eles têm com relação ao nível suficiente da parte de interatividade com esses instintos que são ativados, né, da maneira como a pessoa vai interagir, né, com um software em si, certo? Trazendo isso para a nossa área. Então, dentro dessas características, elas envolvem as pessoas, elas tratam e respondem a computadores e outros produtos digitais como se fossem seres, como se fossem humanos, né? No qual o software tem o software tem personalidade, certo? Então, dentro desse mesmo ponto, né, nós temos os estudos, né, do Clifford Nass e do Brian Graves, que ele fala que é um estudo chamado Media Equation, né, que é a teoria da comunicação. Esses dois pesquisadores em si, eles tratam, né, eles defendem que o ser humano tratam e respondem a computadores e os outros produtos interativos como se fossem pessoas, né? E dentro dessas características, no qual nós devemos prestar atenção na quanto à personalidade projetada, né, dos nossos produtos digitais. E elas são, dentro dessas características, elas envolvem a parte de, essencialmente, com relação à parte de que o software, né, em si pode ser algo prestativo, exibem algum tipo de notificação, eles são competentes, né? Então, e você vai agregar a parte de personalidade para o seu software, né? Então, dentro dessas características, né, da pesquisa desses dois P2, eles sugerem que o humano ele tem instintos, né, que lhe dizem como se comportar perante a utilização de outro ser humano, né? Então envolve essa parte de consciência, como eu falei anteriormente. Então, dentro dessas características objetivos, né, a gente vai atrelar, né, essa parte de comportamento também para os nossos softwares, né? Então, dentro dessas características envolvem as partes de personalidade, né, no qual a gente se pergunta qual é a personalidade de um software no qual construímos, né? Então, dentro dessas características de software, né, nós vamos trabalhar com algumas características que envolvem a parte de produtos atenciosos versus produtos inconvenientes, ou produtos espertos e trabalhadores contra produtos preguiçosos, né? Então, dessas características, né, da parte de projetar produtos, né, com relação ao comportamento do seu software, né, da parte de personalidade do seu software, nós vamos estudar primeiramente os conceitos de produtos atenciosos e produtos espertos, né? Qual produtos atenciosos, quando os dois pesquisadores, Nas e Rivers, eles sugerem que produtos habilitados, né, por softwares devem ser educados, mas preferencialmente serem atenciosos em si, né? Porque dentro dessas características, né, envolve uma parte de princípio de design que eles chamam, né, que a parte do software deveria se comportar como uma pessoa atenciosa, porque ele vai além de ser educado e vai incluir se preocupar com as necessidades dos outros, né? Então, dentro dessas mesmas características, isso envolve a questão da parte do produto ser interativo, né? No qual ele vai atender as necessidades dos nossos usuários, né? Da maneira que
a pessoa que estiver utilizando, né, vai se sentir confortável ao utilizar, né? Então, dentro desses mesmos pontos, ele envolve que os produtos atenciosos, eles não são, como falam, podem ser considerados, né? Imagine que envolvem a parte de interação que simulem qualidades, né, de pessoas que são sensíveis e atenciosos, né? No qual o ser humano ele tem muitas características maravilhosas, né? Que envolvem a parte dessa parte de questão de ser atencioso, né? No qual, dentro dessas características envolvem, né, na parte de produtos atenciosos, que também pensando, né, nas características humanas, eles demonstram interesse. Eles podem ser respeitosos, ter uma parte com relação à parte de senso comum, ser antecipados, né, com relação às necessidades das pessoas, manter informado as pessoas, né? Isso tudo são questões, né, de características das quais envolve um pouco de contexto, né, da parte do ser humano, né? Então, dentro dessas características, a gente se pergunta, né, tipo, a seguinte pergunta, né, o que faz uma pessoa ser atenciosa, né? Então, dentro dessas características, né, com relação a parte de produtos atenciosos, a gente vai demonstrar, né, tipo, que a parte de construção dos produtos atenciosos, né, essas características, ela envolve algumas características da parte pragmática, da parte de processamento de dados funcionais, né, que dentro dessas características nós temos os produtos atenciosos, eles demonstram interesse, que dentro da demonstração de interesses, né, da parte de produtos atenciosos, por exemplo, aqui a gente tem uma charge, né, de duas pessoas, né? Por exemplo, aniversário de casamento. Amor, felicidades de feliz aniversário de casamento. Vamos trocar logo os presentes porque não aguento de ansiedade, né? Aí a mulher toda feliz com o presente e o cara tipo suando frio, né? Suponha tipo que às vezes ele esqueceu, né, do aniversário. Então, tipo, a mulher, essa uma pessoa, né, ela tá sendo atenciosa com o marido, né? E ela, tipo, lembrou do aniversário de casamento e trouxe um presente para ele. E ele, pressupõe-se que ele, né, também trouxesse um presente de aniversário de casamento para a mulher, né? Então, as mesmas características, né, que envolvem, né, essa parte das questões do ser humano também, né? Que o software tem que trabalhar, tem que também trazer características, né, de ser atencioso com a pessoa, né? Com a pessoa que é o seu usuário no qual está utilizando da sua aplicação. Então, dentro dessas características, né, de comportamento, nós temos um software, né? Tipo, a parte de software ele deveria lembrar do que já havia informado anteriormente, né? Igual a gente pega lá no nosso navegador, tem as caches, né? Do navegador, que ele traz o preenchimento automático das nossas informações, né, de dados. Porque isso é uma forma de demonstrar ao usuário que o seu software é algo mais atencioso, né? Tipo, que ele demonstra uma proatividade com relação a, tipo, em vez de eu posso trazer os dados com mais comunidade para o meu usuário, né? Então, dessas mesmas características, né, da parte de, tipo, ele lembra, né, de algo para nós, né? No caso, que são as caches dos nossos navegadores. Isso é uma maneira, tipo, é uma demonstração daquele software, na qual é uma característica de um produto atencioso, certo? Então, dentro dessas mesmas características, né, no qual um software deve trabalhar duro para se lembrar dos nossos hábitos, né, dos nossos hábitos do dia a dia, né, e que normalmente fazem parte, né, e da nossa convivência, da nossa aplicação em si. Então, dentro dessa perspectiva, né, dessas características, ela envolve alguns tópicos, né, que lembram da parte de ações, né, de preferências do ser humano, na qual isso é aplicado dentro das características de um software, tá? No qual envolve essa parte de experiência positiva, né, na qual um software pode oferecer para os seus usuários, né? Isso demonstra uma parte de interesse pelos nossos usuários ao utilizar um software, tá? Então, dentro dessas mesmas características, nós temos também os produtos que são respeitosos, né? No qual eles reconhecem o usuário como um chefe, no qual e dentro eles atendem às suas preferências e podem expressar a opinião, mas sem julgar as ações humanas, né? Por exemplo, isso envolve a parte de ser um bom prestador de serviço que faz as concessões a um cliente, né? Então ela entende que uma pessoa a quem está servindo é seu chefe, né? Porque muitas vezes quando o dono, por exemplo, a gente pega um exemplo de um restaurante, né? Quando o dono de um restaurante nos
mostra uma mesa de um restaurante, consideramos que essa escolha dessa mesa é uma sugestão, não um pedido. Dessas características, né, o seu software ele deve ser submetido aos seus usuários, né, no qual qualquer aplicação que ofereça algo mais singelo ou respeitoso para o seu usuário. Característica de produtos atenciosos é que eles são previdentes ou precavidos, né? Alguém lembra daquela do Word 2003, se não me engano, né? Que tinha aquele clipezinho. Não sei se vocês eram dessa época, mas esse clipezinho aqui na época, né? Ele demonstrava algo que a Microsoft estava desenvolvendo, que era algo mais para mostrar que o Word era um produto atencioso com o seu usuário, né? Que dentro dessas características envolvia a parte de ser algo precavido, né? Tipo, auxiliador, né? No qual eles fazem mais do que eles são solicitados, né? Tipo, ser algo bem mais precavido, né? Tipo, ajudam o seu usuário a executar uma ação sem que você peça ajuda ao seu sistema, né? Da Microsoft em si, né? Que é o Clip, ele era quase universalmente desprezado, né? Pelos seus usuários, porque ele trazia e apresentava comentários, né, tipo, meio que comentários espertinhos, né, como que, tipo, parece que ele dava sugestões, né, na verdade, né, no qual, parece que você está digitando um arquivo no formato carta, você gostaria de ajuda, né, e isso, dentro dessas características, né, acaba deixando o seu usuário meio que frustrado, né, tipo... beleza, né? As características desse sentimento com relação ao usuário, pô, esse aplicativo é muito prestativo, né? Mas às vezes isso acaba sendo muito intrusivo, né? Com relação à usabilidade, né? Então, dentro dessas mesmas características, né? Elas envolvem, né, no qual conceitos, né, da parte de ser um pouco mais antecipados, né, com relação a necessidades dos seus usuários, né, porque você, tipo, ele já meio que pressupõe que você está descrevendo um arquivo no estilo documento de texto, né, no formato carta. E, tipo, às vezes você não está escrevendo um documento e isso acaba sendo intrusivo, né, com relação à maneira como você utiliza, né, essa aplicação. E isso era muito ruim para os nossos usuários, porque às vezes isso acaba atrapalhando, né, porque ele começa a trazer várias ajudas, né, no qual essas ajudas acabam atrapalhando, né. Então é um exemplo também dessa parte de que produtos atenciosos eles são também são precavidos, né? Isso também envolve na questões, né, na parte de tanto produtos atenciosos quanto produtos espertos, né? Que envolve a característica, por exemplo, quando a gente está utilizando um Sublime ou um Sublime Text da vida ali, que ele salva automaticamente, né? E isso também é uma questão de ser um produto atencioso, que são um produto precavido, né? Que no qual ele não interrompe as funcionalidades do seu usuário, né? Mas faz com que você consiga executar essas atividades sem tipo, se você fechou sem querer, ele salva meio que automaticamente, né, para você mesmo, no caso sendo algo mais precavido, né. Isso também é uma característica de um produto que são atenciosos, do estilo que eles são precavidos, tá? Dentro dessas mesmas características dos produtos atenciosos, os produtos atenciosos, eles usam bom senso, no qual o bom senso ele oferece funcionalidades, às vezes inadequadas, em locais inadequados, no qual uma marca registrada de produtos interativos mal projetados, né? Que dentro dessas características, né, muitos produtos interativos que colocam o controle para funções constantes, usadas ao lado de controle menos utilizados, né? Por exemplo, na barra de ferramentas, né, nós temos praticamente os comandos que mais utilizamos, né? A gente não tem alguns comandos nas quais são comandos que não são apropriados, né, para os nossos usuários. São os comandos que todo mundo mais usa, né? Já as questões com relação a produtos no qual ou acessar alguma área do seu sistema na qual é menos utilizada, às vezes eles colocam dentro das barras de ferramentas, né? Mas isso aqui, dentro desses conceitos, a gente vai trabalhar mais para frente com relação a tipos de aplicações, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais essa parte de funções mais que
dentro dessas características desses produtos, exigem, né, que o seu produto, quando você for projetar, tem que ter algo relacionado à parte de bom senso, porque eles não oferecem funções em lugares e momentos inapropriados e não colocam controle de funções frequentes usadas ao lado de controle de funções nunca utilizadas, né, como eu havia comentado anteriormente. Porque dentro dessas características tem que ser algo meio que fácil para o seu usuário conseguir executar ações mais específicas, né, mais especializadas com relação ao contexto do produto no qual ele está sendo utilizado ou manipulado, certo? Dentro dessas mesmas características, nós temos os produtos atenciosos, que eles são aqueles produtos que são discretos, né? Os produtos atenciosos discretos, de modo geral, eles querem que nosso software se lembre do que fazemos e o que dizemos, né? Dentro dessas características, eles tratam as informações de maneira confidencial, com cuidado, né? Entre essas características, né? No qual, por exemplo, eles nos ajudam a escolher senhas seguras ou que nos avisam sobre o acesso suspeito das contas, né? Quando a gente tem lá, a gente vai criar uma nova senha, né? No qual eles falam para utilizar um número com número, letra maiúscula, minúscula e caracteres especiais, né? Que aí você tem também o grau da sua senha, se é uma senha fraca, média, forte, né? Isso tudo são características também, tipo, e eles ocultam, né, esses dados, né? Por questões de segurança, né? Porque são dados privados, né? E isso ajuda, por exemplo, também a essas características de ser algo mais discreto, né? No qual é acessado por um computador, no qual a gente consegue ter essa abordagem também, que são detalhes de produtos atenciosos que são discretos, tá? São características discretas de um produto atencioso. Outro exemplo que envolve a parte de produtos atenciosos são aqueles produtos que são conscienciosos ou minuciosos ou cuidadosos, no qual dentro dessas características, né, envolvem a parte de adotar uma perspectiva ampla sobre suas tarefas, né, no qual, por exemplo, uma pessoa concisa, né, em si, ela tem uma perspectiva mais ampla sobre o que significa realizar uma tarefa ou algo, né. Então, dentro dessas características, a gente tem um exemplo, né, que de limpar a cozinha não é só lavar as louças, né, porque dentro dessas características, uma pessoa consciente, tipo, aquela que ela vai limpar a louça, por exemplo, ela vai fazer outras atividades em conjunto, né, da parte de limpeza, que envolve a parte de limpar a bancada, guardar os pratos, enxugar, né, depois guardar todas as louças, né, em si, esvaziar o lixo também da cozinha, né? E também, dentro dessas características, elas envolvem tipo aquelas tarefas que estão relacionadas a um objetivo maior, né? Que é a parte de limpar a cozinha, né? Quando a gente fala em limpar a cozinha, a gente vai fazer tudo, né? Vai fazer o geral, né? Não é somente lavar a louça, certo? Então, dentro dessas mesmas características, é uma maneira, tipo, que os produtos atenciosos, eles são também com relação a algo que é cuidadoso, tá? Conciso, tá? Dentro dessas características para software. Os produtos atenciosos, eles não discutem seus problemas pessoais, né? Porque dentro dos problemas pessoais, ele envolvem características, né? Tipo, por exemplo, um vendedor não reclama para um comprador sobre seus problemas amorosos, né? Não é? E pelo contrário, ele demonstra total interesse pelo comprador, porque normalmente dentro dessas características, o software não tem sentimento, no qual ele deveria ser muito bom nisso. Então, dentro dos produtos, né, da parte de produtos interativos, os produtos interativos eles também devem manter a parte de silêncio sobre os seus problemas e demonstrar interesse nas pessoas que a utilizam, né? Como os computadores não têm essa parte de questões de sentimento ou a parte de ego, eles deveriam ser perfeitos nessa função. Porém, dentro das características, eles trabalham de maneiras opostas, né? Porque envolvem, né, na parte quando a gente programa ou vai desenvolver uma aplicação, envolve muita parte de comportamento dos nossos usuários em si, que acaba sendo um reflexo, né, os nossos usuários. Então, dentro desses pontos, ele inclui a parte de inteligência, confiança e a autoridade sobre seus erros, né? Na qual você vai desenvolver uma aplicação, né, que envolve essas características, né? Então, dentro do mesmo ponto, né, da parte de características de produtos atenciosos, eles mantêm os seus usuários informados, né? No qual manter seus usuários informados envolvem a questões sobre a quem lhe interessam, né? No qual aquele produto vai se interessar com relação às questões de interesse dos seus usuários.
que dentro dessas mesmas características envolvem a parte de melhor ainda quando o seu usuário não gera nenhuma interrupção no trabalho. Um exemplo é aquela parte quando você está mexendo no sistema e de repente aparece uma caixa modal. E essa caixa modal às vezes bloqueia todas as atividades na qual você está fazendo, executando uma ação dentro do seu sistema. E isso acaba deixando você frustrado, né? Tipo, pô, o sistema bloqueou todas as minhas ações e eu acabei perdendo um fluxo, né? E isso também, né? Tudo bem que o sistema vai dar um feedback para o usuário, mas fornecer esse feedback sem que atrapalhe, né, a parte de usabilidade do sistema pelo seu usuário, né? Sem manter, né, essa restrição, né, do seu usuário ao utilizar um sistema, certo? Então, dentro dessas mesmas características dos produtos atenciosos, eles envolvem a parte de que os produtos atenciosos eles são perceptivos, no qual a maioria da parte dos nossos softwares não exige não tem algo relacionado à parte muito perspectivo, né? No qual ele é uma parte de compreensão limitada da parte do escopo da maioria dos problemas, porque ele se lembra das escolhas que repetimos ou autoconfiguram de acordo com as nossas necessidades. Eles meio que têm uma vontade própria, né? Então, dentro dessas características, por exemplo, a gente tem por exemplo, o exemplo de aplicações de banco, né? Se você fez uma transferência para um usuário, ele vai se recordar, né, naquela parte dos históricos, né, do seu aplicativo, né? E vai falar assim, ó, você fez um depósito recentemente para aquela conta, você deseja utilizá-la novamente, né? Isso é uma forma dos seus softwares ter uma característica, né, da parte de ser perceptivo, certo, pelos nossos usuários, no qual envolve essa característica da parte de observação, né, na qual oferece informações relevantes para os nossos usuários, nas quais são algo também de uma característica de um produto atencioso, que são perspectivos, ok? Dentro dessas mesmas características, nós temos também produtos atenciosos que são confiantes, no qual eles antecipam, né, as necessidades das pessoas. Normalmente, elas acreditam que o seu usuário ele pode ser enganado e se parar para isso, em vez de perguntar, tem certeza? Né? Igual quando a gente vai deletar uma pasta, né? Você dá lá um Ctrl Shift Del, você vai excluir permanentemente, né, aquela pasta do seu computador, né? Você não vai conseguir recuperar depois, né? Então, dentro dessas características envolvem, né? Ou quando você na linha de comando, né, no terminal, você vai lá dar um rm-rf. Porque o computador não vai perguntar, você tem certeza disso, né? Então, se você é a pessoa que está executando aquela ação, né, ela vai falar assim, cara, eu vou mandar um rm-rf. Rm-rf, para quem não sabe, é um comando de remoção recursivo, né? Então ele exclui tudo, depois não dá para você recuperar nada, né? Então também é uma coisa, né, dentro dessas características de produtos atenciosos, ok? É um exemplo de características, tá? Outro ponto, né, da parte de produtos atenciosos envolvem a parte que eles não fazem muito questionamento, porque normalmente eles fazem perguntas ao invés de oferecer opções aos seus usuários para que eles não se sintam sem poder. Dentre as características também da parte de produtos atenciosos, os produtos atenciosos eles não fazem muito questionamento, porque normalmente eles fazem pergunta ao invés de oferecer opções que faz com que o seu usuário se sinta sem poder, né? No caso, quando a gente vai, por exemplo, fechar uma aplicação ou a gente vai apagar uma pasta, né? Ele sempre pergunta, né? Você deseja mesmo excluir essa pasta? Você deseja mesmo, igual quando você faz uma cópia, dá um Ctrl C, uma cópia e cola, né, de um arquivo com o mesmo nome, você deseja renomear ou deseja mesclar, né, os arquivos? Então, isso também é uma característica de a parte de produtos atenciosos, nos quais eles não fazem muito questionamento, eles fazem perguntas, né, no quais são questões que o seu usuário vai exercer uma ação sobre aquele comportamento daquele produto, certo? Então, dentro dessas mesmas questões, eles envolvem a parte de questões de excesso que pode criar uma visão de produto como irritante, ignorante, esquecido e sem iniciativa e sem exigência, tá? Então, dentro dessas características, envolve a parte de não questionamento, né, oferecer para o seu usuário opções, né? Tipo,
deseja mesmo fazer isso? Essa opção que você está fazendo? Tem certeza disso? Né? Oferecer isso. Então, outro ponto da parte para os atenciosos é que eles falham de maneira graciosa, né? No qual a pessoa atenciosa, elas tentam compreender os seus erros, no qual a aplicação deveria se preparar para falhas e não atrapalhar os seus usuários. Por exemplo, às vezes a gente tem lá, quando a gente errou uma escrita, a gente tem o endo e o undo, né? Das características dos editores de texto, por exemplo, né? E isso também são uma maneira de você mostrar de uma maneira mais graciosa. Se você errou, opa, vamos reverter isso, né? Vamos reverter o que você errou, né? Sem deixar os seus usuários, sem que atrapalhe, né, o fluxo dos seus usuários em si, certo? Outro ponto dentro dessas mesmas características da parte de produtos atenciosos, eles sabem quebrar regras, no qual quebrar regras envolvem a parte de autorização da parte de processos manuais sempre implica na perda de algo, pois o ser humano em si são mais flexíveis que computadores, né? Porque vocês têm sentimentos, né? O ser humano tem sentimento, né? Tem ações, tem uma maneira de se agir e interagir, né, com relação a essas características. Então, dentro desse ponto, né, os sistemas, eles são algo mais, sistemas automatizados têm apenas dois estados genéricos, tipo, não consciência e a parte de conformidade total, ou somente aceitam ou não aceitam, né? Então, dentro dessa parte, dessas características, os sistemas manuais, ele tem um estado no qual é algo relacionado à parte de incerteza, né? No qual você acaba quebrando as regras, né, com relação à utilização dessa aplicação, com relação à parte de comportamento do seu software, tá? Dentro desse ponto também, os produtos atenciosos, eles assumem responsabilidades, no qual, por exemplo, depois de você enviar um comando de um hardware ou de um software, o seu sistema praticamente lava as mãos. Por exemplo, você vai lá dar um Ctrl Shift Del para tentar apagar uma pasta permanentemente, né? Tipo, depois que você aceitou, coloca lá OK, não tem mais volta, né, para você conseguir recuperar aquele arquivo, né? É a mesma forma. Ou quando você vai esvaziar a lixeira do seu Windows, por exemplo, né? É uma maneira também, tipo, você tem certeza que vai esvaziar a lixeira, depois você não consegue recuperar mais, né? Então, envolve essas características, ok? Então, dentro desse mesmo ponto, os produtos atenciosos, eles assumem, né, no qual eles ajudam o seu usuário a prevenir erros, né, no qual, especialmente se o erro é óbvio, né, no qual as pessoas, por exemplo, uma pessoa diz que vai enviar um documento em um e-mail e aí acaba não anexando, né, e isso também é uma coisa que, tipo, acaba sendo algo, quem é que nunca enviou um arquivo, um e-mail, né? Se fosse, ó, segue em anexo o documento tal. Aí você vai lá e esquece de anexar o documento, pô. Então, tipo, às vezes o seu sistema, né, não vai conseguir, né, ajudar a prevenir esse tipo de erro, né? Mas ele pode, porque às vezes ele acaba sendo muito intrusivo, né, com relação a, tipo, é uma coisa que você está escrevendo, né? Algo pessoal seu, né? Ele não vai falar isso, né? Mas para o outro lado, né? Quando você está desenvolvendo um software, uma aplicação, se o seu sistema deu algum erro ou características de, por exemplo, preenchimento de um campo, ele vai mostrar que aquele campo é um campo obrigatório e tipo vai te mostrar sinais de cores ou até mesmo mostrar para vocês alguma informação com relação àquele campo no qual você deve preencher, certo? Isso também ajuda o seu usuário a prevenir erros, tá? Então é uma característica de produtos atenciosos. Dentro dessas mesmas características, né, a gente tem a parte de produtos espertos, né, no qual produtos espertos envolvem algumas características, né, tipo, além dos produtos atenciosos, nós temos os produtos e as pessoas, produtos espertos, nos quais são algo mais inteligentes, né, a gente pode falar com relação à parte de comportamento do nosso software. Então, dentro dessas características, a parte de produtos espertos, a gente quer que os nossos produtos eles tenham um sentimento de ser algo mais dinâmico, envolvem características de proatividade do nosso sistema. O nosso sistema tem que ser um pouco mais astuto e trabalhador, né? Que são algumas das características que a gente pressupõe que nossos produtos espertos têm que ter como características e habilidades nas quais envolvem, né, essa parte de manipulação de um software, né, a parte de comportamento do software. Então, o pressuposto que os softwares devem trabalhar duro para servir melhor os seus usuários, tá? Então, essa é uma da característica principal, né, no qual
o software que a gente está desenvolvendo tem que servir de fato a atender as necessidades dos nossos usuários, né? Então, os produtos espertos, eles colocam, né, os ciclos ociosos para trabalhar, no qual, por exemplo, as pessoas são lentas, entre aspas, né, enquanto estão pensando ou lendo algo na tela do computador, e o computador fica parado ali processando e fazendo milhões de instruções, né, por trás do background, né. Então, é uma outra característica também, que o computador ele não deveria ficar esperando. Dê algo para ele fazer, antecipe pedidos, por exemplo, né? Dentro dessas mesmas características, né, qual eu posso dar um exemplo para vocês aqui. Normalmente, os nossos sistemas de computação, por exemplo, os sistemas computacionais de hoje em dia, a gente pega o Google Form, o nosso Google Docs, né? Se a gente faz, por exemplo, no nosso Google Shadow, a gente pega lá e faz e altera insere alguma informação dentro da planilha, por exemplo, a gente percebe que a gente dá um enter, ele tá aqui no cantinho aqui, ó, ele está salvando automaticamente, né? E isso aqui é uma característica da parte de ciclo do nosso software, uma característica, né, do nosso software, no qual ele está trabalhando por trás, mas ele está fazendo algo, né? Tipo, ele está antecipando as coisas, antecipando as funcionalidades, no qual, mesmo que a gente está digitando algo aqui, ele está por trás, ele está processando, mas ele também está salvando as informações nas quais a gente espera, né? No qual a gente não fala assim, pô, o software está trabalhando por trás disso? Tá, ele está salvando e fazendo essas execuções por trás, né? Mas não mostram para o nosso usuário de, tipo, não tem uma tela, uma janela exibindo essa a operação que ele está fazendo. Ele está fazendo no background dele, né? No qual isso também é uma característica de um software ou de um produto, no qual envolve um produto esperto, no qual colocam ciclos para trabalhar, né? Tipo um salvamento automático, por exemplo, das informações da nossa planilha, por exemplo, do documento texto. Outra característica da parte de produtos espertos é que esses produtos espertos envolvem a parte de tem boa memória. Mas, professor, mas o que é ter boa memória, né? Quando a gente pensa, né, com relação a isso, tipo, é óbvio que as pessoas elas conseguem perceber um produto interativo como atencioso, inteligente, um produto esperto em si, no qual esse produto ele deve ter algum conhecimento, no qual a pessoa deve ter algum conhecimento sobre a pessoa ou aquela capacidade na qual ela deseja aprender o seu comportamento, né? Então, dentro dessas características, né, envolvem a parte de produtos nos quais a gente precisa, né, salvar, né, tipo, ter as nossas características com relação a, tipo, um exemplo, né, os desenvolvedores, eles costumam assumir que o usuário tem comportamento aleatório e imprevisível, né, e precisam ser continuamente interrogados. Tipo, no caso, não é bem assim, né? Então, porque cada um tem suas características relevantes com relação à utilização e a maneira como que eles vão atender e vão interagir com essas pessoas, né, em si. Então, o software é a mesma coisa, tem que ter esse comportamento de ter uma boa memória para, por exemplo, a gente tem a opção de configurações, né, no nosso software, no qual é uma configuração personalizada da nossa tela, né? Igual no nosso Ava, se a gente vir aqui no nosso Ava, a gente tem a opção de poder rearranjar cada um desses ícones dentro da nossa tela, né? No qual eu consigo manipular cada um desses ícones, né? E rearranjar de acordo com as minhas necessidades, da maneira que eu achar melhor, né? E ele vai salvar automaticamente, no qual, tipo, toda vez que depois que eu finalizar ou salvar, né, essas funcionalidades, ele vai estar, tipo, se eu sair dessa página e voltar para essa mesma página, ele vai estar exibindo, deixando da maneira como eu configurei, né? Qual é uma questão também, tipo, uma característica de um produto esperto no qual ele tem boa memória. Okay? Outra característica, né, dessa parte de produtos espertos, né, envolvem a parte de antecipar as necessidades, né? No qual antecipar as necessidades é prever o que o usuário fará a partir do que ele já fez, né? Tem uma parte de coerência de tarefas, né? No qual é algo que envolve a parte de um ciclo, né? Tipo, um a fazer que seu usuário sempre já está fazendo rotineiramente, né? Por exemplo, a gente pega lá, tipo, que envolve um pouco também inteligência artificial, os gostos, tipo, de música ou a questões de preferências, né? Nas quais você digitou lá num site de compra, por exemplo, né? Você buscou algo relacionado a, por exemplo, mochila.
você digitou algo relacionado à mochila, ele sempre vai trazer algo de preferência com relação à última coisa que você buscou dentro daquele site de compra. E às vezes ele fica te mandando notificações, né? Tipo um e-mail, vai te mandando, toda vez que você acessa naquela página, naquele site de compra, ele vai te estar trazendo como primeira opções ou coisa sugerida com relação a um artefato de mochila, por exemplo, né? Então isso também é uma parte de questões de produtos espertos, né? Então, dentro dessas mesmas características, os produtos espertos, eles se lembram de detalhes, né? Que dentro dessas características envolve uma regra do princípio de design, que se vale a pena para o usuário fazê-lo, vale a pena para o aplicativo lembrar, né? Isso são relacionados à parte de algumas ações, né, dentro dos seus usuários, nas quais o seu software vai oferecer opções, né, na qual o seu usuário tem opções que pode se lembrar, por exemplo, o histórico de arquivos dentro do sistema. Por exemplo, aqui no meu leitor de PDF eu tenho todos os meus históricos recentes, dos quais os PDFs, os livros dos quais eu estava lendo com relação ao conteúdo, por exemplo, ou alguma outra matéria, alguma coisa de interesse, mas eu tenho aqui os meus tópicos recentes. No Windows também, nós temos lá na parte da tela do Explorer, né, os seus arquivos recentes, né. Isso também ajuda os seus usuários a lembrar de algo, né. E isso acaba evitando ter aquele problema de tipo, o seu usuário, né, facilita a vida do seu usuário com relação onde que eu salvei aquele arquivo, onde que eu abri a última vez, onde que está localizado aquele arquivo, né. Isso também é uma maneira são características de parte de produtos espertos, tá? Mas a gente se pergunta, né, como esses produtos espertos trabalham, né? Dentro dessas mesmas características, né, como que eles funcionam, né? Então, uma coisa notável dentro desse ponto, a parte de processo, com relação às características de comportamento do software, envolve a parte de processo de design de software, quanto ao poder de coerência das tarefas que envolvem ser reconhecidas, né, em si. Então, dentro desses pontos, ele reconhece essas tarefas nos quais se variam, né, com relação a princípios da parte de design, que é algumas perguntas no qual envolve tipo, como a aplicação vai se lembrar nos detalhes, né? Que aspectos precisam ser lembrados? É preciso lembrar a última sessão ou de múltiplas sessões? Igual o Google Chrome, se você fecha o Google Chrome aqui e fecha todas as abas e depois você fala assim, caramba, qual que foi o meu último histórico, né? Eu vim aqui no meu histórico, tipo, abrir as mais recentes, né? E isso tudo são características nas quais envolvem, né, essa parte de produtos espertos, tá? E também envolve nessas questões, né? Como que eu vou lembrar, né? Vou ter um lugar no qual o nosso usuário vai poder acessar para poder restaurar, né, o histórico de visualização. Então, tipo, tem outras perguntas, né, com relação a isso. Envolve aquela parte de opções por default, né? Quando a gente vê algo meio que setado dentro do sistema, que é algo meio que padrão por default, né? Então, é também uma pergunta, né? O que deve se tornar default. E quando é utilizado pela última vez, é preciso mais, né? Com relação a ser lembrado outro tipo de configuração, né? Da última vez que ele utilizou aquele padrão, se mudou alguma coisa da parte de comportamento, da parte de escolhas, né, dos seus usuários. Então, dentro dessas características, né, envolve, no fundo, o que é importante é como as pessoas tomam decisões, né. Isso envolve muitas das questões que envolvem a parte de pessoas, né, que é relacionada à parte de questões pessoais. Então, dentro dessas características, elas envolvem a parte de produtos espertos, eles trabalham na parte de redução da decisão possível, né. Por que redução da decisão possível? Porque as pessoas, elas tendem a reduzir um conjunto finito de escolhas, que é um conjunto pequeno, finito de escolhas que envolvem, tipo, mesmo quando elas não têm exatamente a mesma coisa toda vez, né? No qual elas tendem a fazer escolhas, né? Escolher suas ações a partir de um pequeno conjunto de opções repetitivas, né? Que elas, dentro dessas características, né, é algo que é inconsciente das pessoas, mas elas podem ser percebidas pelo software, né, que são alguns padrões comportamentais, né, das pessoas que elas realizam um pequeno tipo de conjunto, né, de ações, né, que vão se adequar às suas necessidades, né, dentro do software, né, tipo, e o software consegue perceber isso e agir de acordo com as suas necessidades, né, tipo, o software se adequa às necessidades dos seus usuários. Outro ponto é que envolve a parte de limite de preferência, né, no qual o limite de preferência é as escolhas importantes, né, com relação ao seu usuário quer controlar e outras com menor importância.
Só que em casos especiais ela pode mudar, né? Isso nessa parte de tomada de decisão, no qual as pessoas elas tomam decisões ao cair em duas categorias, né? Que é essa parte de relevantes e não relevantes, né? Importantes ou não tão importantes. No qual, com relação à parte das interfaces de software, elas podem usar essa ideia de limite de preferência para simplificar as tarefas dos seus usuários, né? Que só envolve a parte das questões, por exemplo, estabelecer botões, ou se for usar aqueles, por exemplo, radio buttons, né? Que vem algo selecionado por default, né, para os seus usuários. No qual, se ele preferir mudar, né, ou naquela parte interativa, que são os swipezinhos, né, também naquela parte de habilitar ou desabilitar algo dentro do seu aplicativo, né, isso são relacionados à parte de preferências dos seus usuários, né. No qual isso envolve a parte de tomada de decisão, né, dos seus usuários com relação a, tipo, se é mais importante aquilo ou não, e envolve essa parte de tomada de decidir manter algo, né, dentro do seu sistema, beleza? E o outro ponto, né, o último ponto, envolve a parte de quase sempre acertos, né? Que essa parte de quase sempre acertos, ele envolve características, né, da parte de que o software ele não vai acertar sempre nas suas deduções relacionadas à coerência da tarefa, porque às vezes dentro dessa característica o aplicativo ele se baseia nesse princípio, mas é natural que a gente se pergunte sobre a parte de incerteza dessas tomadas de previsões, né? Tomada de decisões em si, no qual ele, se puder, tipo, promover alguma funcionalidade no qual é uma boa funcionalidade de desfazer do que uma oportunidade de uma opção de uma caixa de diálogo. Por exemplo, se a gente está executando uma atividade em si, né, e a gente errou, por exemplo, não vinha uma caixa de diálogo que trave a ação dos seus usuários, né? Porque uma caixa de diálogo é uma caixa modal, e essa caixa modal ela acaba sendo impedindo, né, que os seus usuários executem uma determinada ação. E isso acaba deixando o seu usuário incomodado, né, ao executar essa funcionalidade de desfazer. Por exemplo, em vez de você ter você ter um botão de undo, né, por exemplo, de desfazer aquela funcionalidade na qual ele oferece. Mas a gente não consegue prever, né, de fato, se o seu usuário sempre vai acertar, né. Então é algo bem no qual o seu usuário sempre está certo, né, das ações no qual ele faz, né? O seu aplicativo tem que se adequar às reais necessidades desses usuários, certo? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é basicamente isso.